Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trouxemos Edélcio da Silva Júnior para falar sobre a história de um grande missionário, Edgar Armond. Até já. E estamos com Edélcio da Silva Júnior, que escreveu o livro No Tempo do Comandante. E esse livro contém a história da Federação Espírita de São Paulo. Tudo bem, Edélcio? Tudo bem, Silvia. Obrigado pela oportunidade de falarmos de uma pessoa tão especial para todos nós. Para nós é uma grande honra falar de Edgar Armond, afinal de contas é o grande missionário. E como nós sabemos, nos meios espíritas, nós estudamos o espiritismo e nós sabemos que o plano superior, quando faz as suas programações reencarnatórias, já faz adequadamente, né? E eu queria que você falasse sobre Edgar Armond nesse sentido. Como que nós podemos analisar a vida de Edgar Armond sob o aspecto do missionário? Estudando a vida do comandante Armond, a gente pode situar alguns períodos que são muito interessantes na vida dele, e a partir desse momento a gente consegue perceber o tipo de pessoa, o tipo de entidade espiritual que acabou retornando à pátria espiritual. Então nós vamos ver o comandante Edgar Armond, por exemplo, desde criança, interessado por questões religiosas, em pesquisar religiões, né? Ele tinha uma queda pelas religiões do Oriente, então ele começa a pesquisar as religiões do Oriente e um pouco mais tarde, já na Força Pública do Estado de São Paulo, ele faz a tradução dos Vedas, né? Que é uma obra importantíssima para os hindus, né? Para a cultura religiosa de uma maneira geral no mundo, porque os princípios da religião a gente vai encontrar na Índia. Então, o Armond já se interessa por esse tema que tem mais de 2000 anos antes de Cristo, que já era um assunto que já era abordado, essa questão da espiritualidade pelos orientais, e o Armond se interessa por esse tipo de assunto e faz a tradução dos Vedas, que estava em francês, ele faz a tradução para o português. A partir desse momento, a gente consegue perceber que nós temos ali uma pessoa, um espírito que já tem uma sensibilidade para as questões elevadas, que já está à procura de respostas que a ciência não tem, mas que a gente pode encontrar sim, ainda que de forma velada ou simbólica, a gente pode encontrar nas antigas tradições religiosas. Então, a partir desse momento, você começa a perceber que você não está diante de um espírito comum, de um espírito, vamos dizer assim, vulgar, uma pessoa altamente compromissada com um trabalho, com uma tarefa. E aí a gente vai percebendo que o Armond, durante o desenvolvimento dele, mesmo quando ele assume, ele se alista na Força Pública do Estado de São Paulo em 1915, a gente vai perceber que, apesar da postura militar dele, o interesse pela espiritualidade é muito grande. Porque como militar, ele se deslocou para vários lugares, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil, e ele começa a ter contatos com grupos espirituais, com grupos mediúnicos, aqueles grupos mediúnicos caseiros, e ele se interessa pelo assunto. Então, a partir desse momento, a gente vê o tipo o quilate de um espírito que veio com uma tarefa definida, que veio com uma missão já programada e atendeu a esse chamado. Primeiramente, lógico que ele atuou aí na Força Pública do Estado de São Paulo. A gente vai ver um trabalho social muito intenso que ele desenvolve. Né? O Armond, ele participou da Revolução de 22, da Revolução de 24, da Revolução de 32. E tem uma característica muito importante no trabalho dele como militar, que era assim, ele sabia do compromisso espiritual que ele tinha. Então, qual que era a ordem que ele dava para os seus comandados? Ninguém vai jamais ferir um companheiro seu. A ordem era dar tiro para o alto. Porque na concepção dele não tinha como a gente fazer um trabalho dessa envergadura sem deixar uma marca muito profunda no espírito. Então, obviamente que nos dias de hoje, a gente parar para pensar, uma pessoa que entra num combate para dar tiro para o alto é um suicida. Mas muitas vezes ele deixou claro que se tivesse que ser esse o caminho para ser dizimado, então deveria ser assim.
porque no trabalho que ele estava realizando, ele sabia que o trabalho que ele realizava tinha que ter um contexto, uma importância social muito grande. E a gente vai ver ele desenvolver esse trabalho e adquirir o respeito que ele sempre teve na área, porque ele começa nesses deslocamentos que ele tem para diversas localidades do país, ele vai angariando a admiração dos seus comandados, ele vai adquirindo a admiração daqueles que eram seus superiores, tanto que ele era chamado para as missões mais difíceis nesse período, né? Edelso, e que ano nasceu Edgar Armond? O espiritismo já estava formado, já havia codificação? E onde que ele nasceu? O Armond nasceu na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, em 1894. Esse período o espiritismo já estava no Brasil, nós já tínhamos um trabalho aí de vultos do espiritismo que já estava sendo realizado. O espiritismo ele chega no Brasil por volta de 1850, mais ou menos nesse período, não temos uma data precisa. Que a gente já vai ver até manifestações de mesas girantes antes da própria codificação. Porque a codificação, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, mas em 1853 nós já tínhamos mesas girantes no Brasil. Olha lá, entendeu? Isso é importante mesmo. Nós já tínhamos mesas girantes no Brasil. O comandante Armond dizia, é uma informação que a gente não sabe de onde ele tirou isso, ele não deixou, ele apenas deu uma parte da informação, que o espiritismo provavelmente poderia ter vindo para o Brasil, em vez de ser na França. Que viria ele surgiria no Brasil com o advento da Inconfidência Mineira. Mas como não deu certo o processo da Inconfidência Mineira, então foi para a França. Mas ele não dá maiores informações. Então a gente não sabe se isso foi um acesso mediúnico que ele teve, se foi um insight, se foram orientações que ele recebeu. Infelizmente ele não deixa essa informação. Mas quando ele nasce, em 1894, o espiritismo já estava no Brasil, ainda que engatinhando com algumas manifestações, alguns pouquíssimos centros espíritas, alguns periódicos. Nós já tínhamos a Sociedade Confúcio no Rio de Janeiro, que até onde a gente conhece é a primeira instituição a receber a mensagem do Espírito Ismael, pelo menos até onde a gente sabe, foi a Sociedade Confúcio no Rio de Janeiro. Ela já estava estabelecida aqui. Então, quando ele nasceu, o terreno já estava quase que preparado para isso. Certo, para que ele viesse cumprir a missão dele, que seria em São Paulo, no caso. Ele começa em São Paulo, né? O Armond, em 1938, ainda no exercício das funções militares, ele sofre um acidente de carro. Ele já havia sido afastado de algumas tarefas e havia assumido a parte administrativa, mas do setor de transportes da Força Pública do Estado de São Paulo. Sim. E ele sofreu um acidente dirigindo um dos caminhões da Força Pública, aqui no Parque Dom Pedro II. Foi esse que foi aqui pertinho, no Parque Dom Pedro. Exatamente. E aí, a partir desse acidente, ele teve complicações nos joelhos, sofreu várias cirurgias, e aí ele foi afastado definitivamente da Força Pública, e dizem as informações dos espíritas, né? Aliás, a informação até que o filho dele nos passou, é que isso foi meio que providencial. Já existia ali uma espécie de um resgate kármico de alguma coisa que ficou muito lá atrás numa existência. Certo. E aproveitou-se essa situação para que ele fosse afastado do seu serviço militar, da sua parte profissional, para se dedicar inteiramente ao espiritismo que ele já conhecia. Então, a partir dali, de 1938, que ele começa já acamado, em casa, se recuperando, e logo em seguida ele recebe a aposentadoria, aí ele se dedica totalmente ao espiritismo em São Paulo. Ah, quer dizer que então ele não conheceu o espiritismo aqui na Federação? Não. Ele já tinha lido. Quando ele chegou na Federação, no final de 1939, ele já tinha experiência com vários grupos mediúnicos, ele já tinha lido a codificação, já tinha tido contato com algumas poucas obras espíritas que existiam. Então ele já conhecia um pouco da doutrina espírita e tinha um profundo conhecimento de outras doutrinas espiritualistas, principalmente as ligadas ao Oriente. Então ele tinha uma facilidade muito grande para buscar uma compreensão entre todas essas doutrinas e enxergou no espiritismo uma doutrina muito mais avançada para o período, e acabou absorvendo tudo isso. Então, quando ele chega na Federação, ele já tinha um grau de instrução doutrinária muito boa. Ele não tinha uma vivência
dentro de uma instituição espírita. Certo. Mas ele já trazia a experiência dele como administrador, já trazia a experiência dele como um espiritualista que tinha um vasto conhecimento sobre espiritualidade. É interessante nesse momento que ele chega à federação, que ele já tem mais tempo, porque ele está afastado não, como ele está reformado, né, Ele o foi nome reformado. que se dá, do seu trabalho, e é um momento em que Chico Xavier estava recebendo muitas obras, né, espíritas, Emmanuel estava passando muita informação, também o André Luiz, não é isso? E o doutor Bezerra, né, que no nosso entendimento e por tudo que nós lemos, tinha deixado de cumprir alguma coisa lá na FEB em relação à educação mediúnica. Sim. Foi nesse ponto, quando eu comecei a estudar essa parte da história, é que eu senti que o Edgar Armond era mesmo um missionário. Porque o próprio Bezerra de Menezes, ele chega na federação em espírito, né, já desencarnado, e passa a tarefa para o Edgar Armond. Só um espírito que tem uma missão muito grande pode receber de um outro espírito tão maior ainda, né, uma missão dessa, que é tão difícil. Foi difícil, pois a gente sabe que Bezerra de Menezes chorava na FEB porque não conseguia implantar a educação mediúnica. Na época do Dr. Bezerra de Menezes, ele viveu uma época do espiritismo muito curiosa, porque nós costumamos chamar de a época dos místicos e dos científicos, né? O espiritismo chegou no Brasil através dos intelectuais que iam estudar na Europa, dos intelectuais que tinham uma adesão filosófica ao positivismo francês, que inclusive foi instalado no Brasil pela República, né? Os republicanos eram positivistas. E nós tínhamos aqui, o Brasil ele não tem uma tradição científica. E isso é um complexo de inferioridade muito grande nessa época, então mas uma isso doutrina perdurou aí por uns tempos em algumas pessoas, né? Então, assim, uma doutrina com ares de ciência precisava ser absorvida por nós. Então, tudo que vinha em termos de religião era rechaçado. Então, o Bezerra viveu essa efervescência desses momentos de muita polêmica. E ao tentar implantar o curso de médiuns, apareceu somente professores, né? Não tinha aluno, todo mundo queria ensinar, mas aprender ninguém queria. Deve ter sido uma grande decepção, porque na cabeça dele, a ideia era justamente que todos aprendessem, né? Que todos pudessem desenvolver um projeto novo. Porque ele era um verdadeiro missionário, Bezerra de Menezes. Então, eu entendi que nessa hora que ele consegue passar para Edgar Armond, e Edgar Armond consegue montar a escola de educação mediúnica, foi maravilhoso. O Armond quando ele chega quando ele começa a conhecer o espiritismo, o Kardec, ele tem uma herança, como a gente acabou de falar, que é uma herança positivista. A formação do Kardec, a formação intelectual do Kardec era Pestalozzi, era Rousseau, era toda a parte do positivismo francês, né? A parte da pesquisa, do estudo. Então o que acontece? A gente vai ver que no espiritismo, durante muitos anos, a maneira de você ensinar a doutrina é acadêmica, totalmente acadêmica. O Bezerra, percebendo isso, dá ênfase ao Evangelho. E dar ênfase ao Evangelho era mexer num vespeiro. Então ele não foi poupado. Então o que acontece? O Armond passou pelos mesmos processos que ele passou, não foi diferente. Não foi poupado também. Não, né? Ele não foi poupado em momento nenhum. O Armond viveu desde do momento em que ele pisou na federação, que ele iniciou o seu trabalho como espírita, até o último dia que ele já que ele deixou a federação por motivos de doença, teve que se afastar pela idade avançada, ele enfrentou oposições não só dentro da própria federação, mas no movimento espírita de uma forma geral. Sim, porque a maneira de se ensinar espiritismo era uma maneira acadêmica. E justamente eles queriam fazer não deixar de lado o desenvolvimento dessa forma intelectual, técnica, filosófica, porque ela faz parte do desenvolvimento da doutrina, claro, mas dar ênfase também ao Evangelho.
As pessoas não percebem alguns dados interessantes, que é assim, o Kardec, assim que ele publica o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele começa a receber mais de uma centena de mensagens ligadas a espíritos que pertencerão ao processo de cristianização da humanidade, do cristianismo primitivo. Então isso denota um sinal, isso está sinalizando para uma situação. Qual? A situação é que o Evangelho também ele é importante, a mensagem do Cristo também é importante para o desenvolvimento da humanidade. Claro. Então eles perceberam isso, o Kardec percebeu isso. Obviamente que o Kardec não apresenta o Espiritismo como uma religião, mesmo porque ele não poderia fazer isso. Ele não teve nem tempo para desenvolver esse assunto. Não dava tempo de fazer isso. Esse assunto, ele encontrou terreno fértil no Brasil, por causa da nossa herança cultural. Nós somos um país de miscigenação, nós temos uma herança cultural católica muito forte, né, que foi o catolicismo que preservou o Evangelho durante todo esse tempo. Então, o que acontece? Só que precisava ser restaurado. O Armond percebeu isso, sob a inspiração do Bezerra, sob a inspiração de Razin, sob a inspiração de outros espíritos que também estavam ligados ao cristianismo e que estavam todos reunidos em São Paulo ali naquele momento, que era um momento importante, era uma fase importante. Verdade. Então nós nós temos duas fases extremamente importantes no espiritismo. A era Chico Xavier. Chico mudou completamente os rumos do espiritismo no Brasil, através da sua literatura, como você mesmo disse, André Luiz, Emmanuel principalmente, através desses dois espíritos, o movimento espírita foi formatado. É verdade. Tudo que você tem de informação sobre o mundo espiritual, você não encontra em outro lugar, e que a não está ser na André Luiz. codificação, não é? Ninguém Sim. pode dizer que não é espírita, que não é kardecista. Então o que acontece? O Armond, ele vem justamente fazer com que as pessoas pudessem aprender a fazer a coisa funcionar. Ele trouxe a coisa na prática, como se administrar centro espírita, como realizar as coisas, como metodizar o trabalho que precisava ser organizado. Ou seja, a visão que ele teve foi muito grande do processo. E, obviamente, como todo espírito que, a meu ver, missionário, sofre uma espécie de retaliação, sofre uma investida muito grande daqueles que não alcançaram o nível de compreensão. Exatamente. Somente espíritos maduros para esse tipo de tarefa são convocados. Verdade. O Armond foi um espírito que foi convocado pela sua história, pelo seu processo reencarnatório. No nosso trabalho de pesquisa, nós tivemos acesso a muitas informações sobre as vidas passadas do Armond. Então a gente pode perceber de onde ele vem, de onde esse espírito, por onde ele passou. Então fala, bom, se ele podia contar pra gente? Se ele passou por todos esses lugares, contar, acho que os telespectadores estão com vontade de saber também. Se a gente pegar aquelas três, o livro Almas Afins, As Margens do Rio Sagrado, são duas obras, são romances que ele escreveu, que ele está retratando os primórdios da humanidade ali. Ele está retratando as religiões da antiguidade, as experiências vividas na antiguidade. Então, Almas Afins especificamente é um livro onde ele está relatando a 18ª dinastia egípcia, na época do faraó Akenaton. E quem lê o livro e conhece a vida do Armond, não tem dúvida nenhuma de que ele é um dos personagens desse livro, que ele está falando de uma vida dele. A mesma coisa, As Margens do Rio Sagrado. Então a gente vai percebendo que ele tinha acesso a essas informações, não só ele mesmo, através do desenvolvimento que ele tinha do seu psiquismo, da sua mediunidade natural, que poucas pessoas entendem isso. O Armond tinha uma mediunidade natural. Então ele tinha acesso, ele tinha esses insights, essas lembranças, ele ia buscar isso. Mas também através de grupos mediúnicos que o ajudaram e traziam essas informações que acabavam chegando a esse histórico. Ele montava eram as peças de um quebra-cabeça. Então ele ia tendo acesso a essas vidas e ia colocando isso de forma impessoal, vamos dizer assim. Então ele escreveu um romance, escreveu 2, escreveu 3, mas na verdade... Estão à venda esses romances? Sim, esses livros estão à venda. O Almas Afins é uma das obras dele mais vendidas. Vamos colocar, né? É uma obra extraordinária. Quem lê esse livro e conhece a vida do comandante Armond vai falar assim, ele está falando dele mesmo aqui. Ele está puxando uma reminiscência aqui, uma reencarnação passada, na época do Egito, que ele foi ele fez parte ali do alto clero da classe sacerdotal. Então,
as experiências mediúnicas que ele tem na área religiosa são muito fortes. Né? E a gente vai até um pouco mais além. Né? O comandante Armon foi contemporâneo de Kardec, ele viveu a época do Kardec. Então, isso as pessoas precisavam dar mais uma vasculhada, porque inclusive a gente coloca isso no nosso livro. Né? O Armon ele foi contemporâneo do Kardec, então ele teve um contato com a doutrina espírita. Isso a gente vê a gente vê a logística do plano espiritual. Ele não caiu de paraquedas na doutrina espírita. É verdade. Ele já tem uma experiência reencarnatória de já passagens. Veio com bagagem, né? Como de nós passagens. Dizer. Eu achei interessante, uma vez a gente conversou com, uma das vezes que nós conversamos com o fundador da Aliança, que não é o comandante Armon, que é o Jacques Conchon. O Jacques Conchon, uma vez nos disse, que nós perguntamos assim, mas vocês aceitavam todas as orientações que vinham do Armon? Ele falava sim. Por quê? Não se questionava. Ele falou, não, sabe por que não se questionava? Porque nós sabíamos que as experiências que ele viveu em outras vidas, nós vamos levar muito tempo ainda para viver. A maturidade desse espírito era tão grande que ainda nós vamos demorar bastante tempo para entender. Tanto que, muito do pouco que ele pôde falar, a gente está começando a entender agora. É verdade, é verdade. A gente está começando a entender agora. Né? A coragem de que tem aquela fé já intrínseca, que é uma coisa que já veio, que já vivenciou. Porque senão ninguém tem a coragem que ele teve de fazer o que ele fez aqui na Fiesp. Só espíritos muito fortes, né? Logicamente que ele não foi o único, nós tivemos outros, nós tivemos Eurípides, nós tivemos o próprio Bezerra, nós tivemos Anália Franco, todos esses são espíritos muito fortes, que vieram, trouxeram a sua mensagem, vieram fazer o seu trabalho e deram tchau, um abraço para vocês e até logo. A minha parte eu já fiz. Né? O Armon foi a mesma coisa. Ele sabia que muito do que ele deixou, principalmente naquele primeiro período, naquela primeira fase da federação, que vai dos 40 aos 50, 60, ele sabia que muita coisa do que ele deixou, as pessoas não estariam absorvendo ainda naquele momento. Isso ia ficar para o futuro. Mas precisaria ter organizado como ele fez, né? Sim. Se a gente não tivesse organização, a gente não saberia como lidar com uma casa deste tamanho. Ele teve a coragem de trazer assuntos que as pessoas tinham medo de abordar. Por exemplo, quando ele vai buscar algumas referências no Oriente, né, e o espírita tem algumas resistências em relação, boa parte de algumas lideranças no movimento espírita, naquela época e até hoje, tem alguma resistência com tudo que vem de outros segmentos religiosos. Ele teve a coragem de buscar no Oriente algumas informações e trouxe para dentro da doutrina espírita. Por exemplo, ele começou a falar de chakras. E o pessoal não o poupou de jeito nenhum. Por causa da palavra, né? Aí o André Luiz vem com a informação centros de força. Aí absorveram. Aí assim... Que não é diferente. Não, algumas pessoas ainda falam, mas o André Luiz não está falando de chakras, está falando de centro de força. Aí, às vezes a gente fala assim, você quer que eu desenho para ver se você entende? É a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença. O Armon começou a falar de duplo etérico, ninguém aceitou. O André Luiz começou a falar de duplo etérico, as coisas começaram a entrar no eixo. Parece que vieram em conjunto para que houvesse essa ajuda mútua, né? Então são assuntos, são temas que ele teve coragem de buscar no Oriente e falar, olha gente, lá eles falam desse jeito, aqui a gente está falando do mesmo objeto, do mesmo tema, do mesmo assunto, só está usando palavras diferentes. E talvez dando um direcionamento diferente, porque a preocupação do Kardec, porque assim, o Espiritismo não trouxe absolutamente nada de novo. O que a gente precisa entender é que o Espiritismo ele é uma construção histórico-social que não começa com Allan Kardec. Ele já veio desde a época de Abraão, com os processos de revelação, que Abraão recebe lá a revelação do Senhor para que ele deixe a sua terra e vá fundar uma nova nação. Edelson, eles estão me mostrando uma plaquinha, eu preciso fazer um intervalo. Faremos. Tá bom? Nós vamos fazer um intervalo que vocês vão saber algo a mais sobre o Congresso, tá bom? Até já. A Federação Espírita do Estado de São Paulo realizará o Congresso Fiesp 2017, de 28 de abril a 1º de maio. O tema central será o grão de mostarda, com
com a abertura do eminente espírita internacional Divaldo Franco. Conferencistas do Congresso Espírita Fiesp 2017. Divaldo Franco, Salvador, Bahia, o grão de mostarda. Ademar Gevaerd, Curitiba, Paraná. Nossa interação com os extraterrestres. Uma esperança para o planeta? Alberto Almeida, Belém, Pará. Um novo sentido para a interação, amor, paixão e sexo. Alejandro Vera, São Paulo. Suicídio e a fé. Américo Canhoto, São Bernardo, São Paulo. O prodígio da ação da fé sobre os fluidos. André Trigueiro, Rio de Janeiro. A importância do amor e a fé raciocinada nesses tempos de transição. Carlos Bacelli, Uberaba, Minas Gerais. O trabalho espiritual na obsessão. Edelso da Silva Júnior, São Paulo. A fé cega e o terrorismo. Eduardo Miyashiro, São Paulo. Fraternidades do espaço e a fé dos seus veneráveis. Geraldo Lemos, Belo Horizonte, Minas Gerais. A psicografia no caminho da evolução do homem. Heloísa Pires, São Paulo. O Centro Espírita, como transformá-lo em foco de luz. Irvênia Prada, São Paulo. A fé e o processo evolutivo. Animais. João Demétrio Loríquio, São Paulo. Quando a fé se torna inabalável. Jeter Giacomini, Guarulhos, São Paulo. No palco das grandes tragédias. João Lourenço, São Paulo. Poderosa alavanca para a depressão. Joel Beraldo, São Paulo. Doenças mentais na velhice. Somente degenerativas? José Damião, São Paulo. A mídia na divulgação do espiritismo. Manolo Quezada, São Paulo. Homossexualidade e o Centro Espírita. Marcel Souto Maior, Rio de Janeiro. Kardec, a fé raciocinada nos tempos atuais. Mário Pietro Pérez, São Paulo. A fé, as crenças e as práticas espirituais na população. Miguel Sardani, Santo André, São Paulo. O lixo ambiental, uma questão de saúde moral? Paulo Pio, São Paulo. Ansiedades e compulsões nas drogas. Paulo Wederhoff, Curitiba, Paraná. Depressão, quando a alma dói. Renato Costa, Rio de Janeiro. Os passes podem curar? Por quê? Richard Simonetti, Bauru. Uma revolução no inferno. Roberto Quaresma, Rio de Janeiro. Em busca da lucidez. Sebastião Camargo, Cuiabá, Mato Grosso. A fé na evolução do átomo ao anjo. Humberto Fabre, Flórida, Estados Unidos. As cirurgias espirituais e a fé. Wilson Disposte, Araçatuba, São Paulo. Medicina de Jesus. Física de partículas e eletromagnetismo. José Carlos de Luca, São Paulo. A regeneração do filho pródigo. Rama Refeições, restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista. Legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência. Sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 31040655 ou 3242-1517. E voltamos desse intervalo, onde vocês tiveram muitas instruções a respeito do Congresso. Estamos aqui com esse histórico maravilhoso sobre Edgar Armond.
Então, Edelson, nós estávamos falando sobre a própria codificação, que o Espiritismo não apareceu na época de Kardec. Então, por favor, nos explique isso. Se a gente fizer uma análise um pouco mais histórica, vamos dizer assim, do assunto, a construção histórico-social do Espiritismo não começa com Allan Kardec. É uma proposta que já vem nos processos de revelação espiritual, que começa lá com que a gente tem registro, né? Que começa com Abraão, depois vem com Moisés, depois vem com Jesus, embora em Jesus, nós não vamos dizer que Jesus, ele trouxe uma revelação. Jesus era a revelação. Ele, na verdade, ele foi a revelação. Abraão trouxe revelações, Moisés trouxe revelações e nesse período de Moisés ele abriu aí, ele inaugurou a era dos profetas, né? E o que a gente costuma brincar, chama o colegiado dos profetas, ou seja, as várias revelações vieram através de vários tipos de médiuns. E quando chega Jesus, Jesus não seria uma pessoa que trouxe uma revelação, ele seria a própria revelação. O governador planetário. O governador planetário, então. Exatamente. E aí nós vamos viajando no tempo, nós vamos encontrar algumas circunstâncias, algumas propostas que aparecem que não tiveram grandes impactos sociais porque morreram muito cedo, né? A própria sociedade em si, a própria intervenção da política vigente na época, ela não permitiu que essas novas propostas deslanchassem. Como foi o caso dos cátaros, da reforma protestante. O negócio não andou da forma como talvez os espíritos gostariam. E só vamos encontrar com Kardec aí uma proposta onde se deu ouvidos aos espíritos, às grandes revelações, que não era mais, estava vinculada a um tipo de pessoa, mas a um conjunto de espíritos. Então o que acontece? Aonde a gente quer chegar? Quando se traz esse tipo de proposta, de revelação, aonde a gente precisa entrar em contato com o sagrado, vamos dizer assim, recorre-se a quem? Na história você recorre a profetas, você recorre a Jesus. Com Kardec você não vê isso. Com Kardec a gente vai ver o negócio pulverizado. Os novos profetas são os médiuns no anonimato, espalhados nos diversos pontos ali da Europa e que chama a atenção do Kardec, toda a fenomenologia. Só que o que é muito interessante da gente saber é o seguinte, que o Kardec, sendo ele, na formação que tinha, uma formação educacional, científica, ele apresenta o Espiritismo como uma filosofia e como uma ciência de consequências morais. Muito bem, isso quando chega no Brasil, se absorve muito mais a filosofia e as questões da ciência espírita, que, a meu ver, até hoje não se avançou em praticamente muito em relação a isso. Nós tivemos no Brasil, talvez o pesquisador de maior vulto nessa área foi o Dr. Hernani Guimarães, já desencarnado. Então nós temos aí um trabalho das AMES, da Associação Médico Espíritas, que estão desenvolvendo um trabalho muito, muito interessante, mas de pesquisa mediúnica, igual à época de Kardec, nós não temos praticamente nada mais. Não se existe mais pesquisa sobre materialização de espírito, essas coisas não existem mais. Muitos dizem que não existe porque não é o período, porque o período é outro. Sim, o período é outro, é um período mais da moralização. Porque aqui na Federação, no começo, foram feitas essas pesquisas. Aliás, tinha até uma sala, um departamento, que o Armon deixou esse departamento, ele ficou durante muito tempo aqui na Federação. Então, o que acontece? Quando você fala em filosofia, existem 3 questões importantes. O pensamento, o sentimento e a prática. Só pensamento não muda absolutamente nada. Teoria não muda nada. Você pode ter diversas teorias na sua cabeça, mas a sua vida pode continuar a mesma. Você pode ter muitos sentimentos em relação, muitos pensamentos, muitas reações emocionais em relação àquilo que você pensa, mas não mudar absolutamente nada na sua vida. A prática é o que faz com que as coisas mudem. O Armon teve essa percepção. Ele percebeu que se a gente continuasse somente em debates filosóficos, que não chega a lugar nenhum,
eleva o conhecimento do ser humano e muito, é o que ajuda, é uma das peças, é uma das engrenagens importantes no desenvolvimento. Mas isso gera sentimento e gera uma prática. Se não gerar uma prática, não vai chegar em lugar nenhum. Nós vamos ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não vai chegar em lugar nenhum. O Armon teve essa percepção e durante o período que ele esteve na federação, que ele chegou aqui de 39 até 1950, ele levou 10 anos para elaborar uma proposta de trabalho. Não sabemos se ele não tinha isso ainda muito claro na sua mente ou se ele já tinha e só estava esperando o momento apropriado. O que é fato é que ele já vinha soltando diversos artigos no Jornal da Federação, né, na época, ele já vinha soltando diversos artigos no Semeador falando da importância da evangelização. O Semeador ele criou em 1944. Exatamente. E aí você percebe que já os artigos que ele vem escrevendo, muitas vezes usando pseudônimo, porque às vezes faltava articulista, né, que não é um problema que a Federação talvez enfrente hoje, acho que deve ter bastante para escrever, na época não tinha. Então o que acontece? Ele às vezes usava pseudônimos, o que não é difícil de identificar, porque eu tive nos arquivos da Federação pesquisando o Semeador, os antigos, você percebe que o texto é dele, às vezes até as iniciais, ele coloca lá E.A, Edmonde. Aí você vai procurar na lista de trabalhadores da Federação, não tinha ninguém com o nome de Edmonde. Então, né, pela estrutura do texto, a gente sabe que é ele. Então ele começa a trazer textos que desenvolvem o quê? É a importância da moralização. Não adianta você ter um departamento de pesquisa de materialização de espírito, porque isso o Kardec já fez. Isso William Crookes já fez. Muito, né? Ernesto Bozano já fez. Aquele pessoal daquela época já... Eles realizaram esse trabalho. Né, sobre o William Crookes, maravilhoso. Eles realizaram esse trabalho. Então, o Armon permitiu que o trabalho continuasse e chegou uma hora que o próprio trabalho se desfez sozinho, né? Se a gente ficar no debate filosófico, não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente ficar somente em cima do fenômeno mediúnico, não vai chegar em lugar nenhum. Então é nesse momento que a gente vai ver que em 1950, a hora que ele estrutura a Escola de Aprendizes do Evangelho. Aí ele causa um fuzuê danado no movimento espírita. Porque até então, essa coisa da reforma íntima no espiritismo é uma coisa muito interessante. No campo ideológico, ela é perfeita. Sim. No campo ideológico, tem que reformar, tem que fazer. E muitos falavam que você não tem que ficar montando grupo, escola, para as pessoas fazerem reforma íntima. Cada um faz se quiser. Realmente, cada um faz se quiser. Então, esse campo da vivência espírita, da prática do evangelho, era muito individual, dependia muito da maturidade do espírito. É uma gravação do comandante Armon, onde o pessoal faz a pergunta para ele em relação à importância da escola, ele diz assim, olha, o ser humano, ele passa por diversos problemas no mundo, na vida, e ele só desperta para a necessidade da reforma íntima em duas situações. Ou pela dor. Só que o processo da dor, ele pode arrastar encarnações. Ele pode arrastar uma vida inteira e a pessoa apanha e não muda. É muito doloroso. Ou pela decisão de fazer a coisa funcionar. Então o que ele falou? Vamos estruturar uma proposta de trabalho onde as pessoas possam ter ferramentas para chegar em algum lugar. Porque esse período que nós vivemos do Espiritismo não é um período rico como hoje, onde você tem milhares de centros espíritas, de grupos estudando codificação. Quem estudava codificação na década de 20, 30, 40? O índice de analfabetismo no mundo, no Brasil, chegava a 75%. Outra coisa, a boa parte das pessoas que viveram essa época, que tinham escolarização, tinham o francês na escola. A codificação, quando ela chegou no Brasil, ela veio originalmente no francês. Ela começou devagar a ser traduzida, aos poucos. Mas quem é que sabia ler em francês? Outra coisa, também.
é um dado essas dificuldades importante. todas, né? Existe um dado importante. A codificação de Kardec, ela não é uma obra de fácil entendimento na primeira vez que você olha. O Kardec aborda diversos assuntos na sua obra. Ele circula por diversas áreas do conhecimento. Então exige de uma pessoa um autodidatismo muito grande. Quem é que tem isso hoje? Hoje é mais fácil. Naquela época, você não tinha. As pessoas não liam, não estudavam. Não se estudava religião. Não tinha isso. Quem estudava a doutrina espírita, estudava e depois retransmitia isso de acordo com o seu próprio entendimento. Exato. Então o que acontece? O Armon, quando ele começa a ter essas percepções, ele fala, poxa, vamos fazer o negócio funcionar de uma outra forma para que a codificação seja acessível a todas as pessoas. E quando você começa a estudar, quando você desenvolve grupos de estudo, fica mais fácil de você compreender a codificação. Certo. Mas, um detalhe importante, o que atrai as pessoas para o centro espírita são necessidades, é sofrimento. Quantas pessoas, isso a gente conversa, a gente tem diversas casas espíritas que a gente faz palestra, quem são as pessoas que vêm em busca do espiritismo? Está passando por algum problema. Sofrendo de alguma forma. Está sofrendo. Então, assim, não adianta você apresentar para uma pessoa que está em crise existencial, em crise familiar, vivenciando processos de doença, ela chega no centro e você fala, toma o livro dos Espíritos e vai estudar. Em pedagogia, existe uma norma, um preceito, que é muito importante. Não se dá respostas para perguntas que não foram feitas. Então, se uma pessoa chega em conflito dentro do centro espírita, uma pessoa chega em sofrimento, você dá para ela o livro dos Espíritos, ó, lê isso aqui, que aqui tem resposta para todos os seus problemas. Primeiro que a codificação, o Espiritismo não tem resposta para todos os problemas do mundo. O Espiritismo ele tem muitas respostas, mas não é uma doutrina completa. Não existe em planetas de provas e expiações doutrinas completas. Ele é uma doutrina avançada. Avançada para o período em que nós estamos, ele é muito avançado. Exatamente. Então, o que acontece? Quando a pessoa vem ao centro espírita, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amparada, ela precisa ser acolhida muitas vezes na sua parte emocional, sentimental, psicológica. Raras são as pessoas que chegam e falam, olha, eu vim aqui porque eu quero estudar, porque eu quero aprender, eu quero desenvolver espiritualmente. Isso não é o comum. Não é o comum. Não é o comum. Até tem acontecido. Não, acontece, lógico. Os nossos telespectadores querem vir aqui para conhecer a doutrina. Se você pega numa casa, por exemplo, como a federação, a proporção das pessoas que vêm aqui em busca de conhecimento é muito maior do que de um centro espírita de bairro. Logicamente. Claro. Mas é proporcional ao tamanho. Claro, então, a maioria das pessoas, por isso que o Chico era muito isso. O que acontecia com o Chico Xavier quando ele estava psicografando muito? O Emmanuel falava assim para ele, olha, larga a psicografia e vamos para a periferia. Chega. A psicografia espera. Vamos entrar em contato com as realidades humanas. Então, o Armon, ele percebeu muito isso. Ele falou, olha, o Espiritismo ele só vai vingar se a gente começar a olhar para as necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas? A primeira das maiores necessidades que nós temos é o do autoconhecimento. Mas como que eu faço para me autoconhecer? E o Armon estabelece ferramentas para que isso aconteça. Quando ele institui a escola de aprendiz do Evangelho. E então o que acontece? Quando ele chega com a escola de aprendiz do Evangelho, que é um trabalho que ele realizou, que talvez ele realmente tenha levado muito tempo para amadurecer, mas também foi um convite dos Espíritos. Armon, precisamos apresentar Jesus para a humanidade. Exato. As pessoas conhecem Jesus histórico. Acha bonito o seu sacrifício na cruz, mas a mensagem dele como processo de vivência no dia a dia... E de transformação está faltando. Né? Então o que o Armon fez? Ele falou, olha, nós no Ocidente não sabemos fazer iniciação espiritual. Ele pegou o seguinte, o que ele fez? Ele foi no Oriente, pesquisou as escolas de iniciação que existem no Oriente, falou, olha, eles sabem fazer isso. Aqui o nosso espiritismo é intelectual. A gente gosta de ficar discutindo filosofia, porque isso é da Europa, do desenvolvimento da Europa.
A Europa se desenvolveu em cima disso, em função dos vários problemas que a igreja trouxe, como Inquisição, tomava conta da vida das pessoas, de uma forma que queria tomar conta unia o Estado com religião, isso não funcionou. Então, o que aconteceu? A Europa se distanciou da religião, ela ficou materialista. Então, a maneira de nós ensinarmos o espiritismo era aquela coisa filosófica, acadêmica, porque massageia o ego, né? Áreas de ciência, é bonito isso. Mas Vou fazer um curso de ciência espírita. E o Chico sempre disse que se tirar Jesus do espiritismo, acabou o espiritismo, né? Nossa, acabou o espiritismo. Então, o que acontece? O Armand faz assim, bom, nós no Ocidente não sabemos fazer esse tipo de escola. Ele vai buscar no Oriente. Aí ele traz esse conceito de iniciação, só que o que ele faz? Ele faz uma adaptação. As escolas de iniciação do Oriente, o que acontece? Você é segregado da sociedade, você se afasta, você se interna e você vive uma vida monástica. Né? Então isso pode servir para determinadas regiões, para determinadas culturas, para determinadas pessoas, mas não para uma humanidade inteira. Então o que o Armand faz? Ele pega e fala assim, olha, nós não vamos fazer assim, nós não vamos colocar uma pessoa para ficar meditando 12 horas por dia, porque a vida nossa não permite isso, mas nós podemos colocar um grupo de pessoas reunidos numa sala durante 90 minutos para a gente procurar conhecer o Evangelho e pegar essas ferramentas e usar lá fora. Isso é perfeitamente possível a gente fazer. Então, quando ele traz a ferramenta da escola de aprendizes, baseado nas escolas de iniciação do Oriente, é um dos primeiros problemas que ele começa a ter com os nossos amigos espíritas, né? Eu volto a repetir, eu gosto muito de uma frase do Richard Simonetti, que ele diz assim, que nós espíritas nos odiamos fraternalmente. Não, né? Poxa. Ele fala muito Ele isso. brinca muito. É fantástico isso. Então o que acontece? Os espíritas não absorveram isso, mas quais espíritas não absorveram isso? Aqueles espíritas que não querem saber de mexer com essa história de reforma íntima. Esse assunto é de cunho pessoal, cada um faz do jeito que quer, da forma que quer. Ele falou, olha, tudo bem, quem quer faz, quem não quer não faz. Quem quer fazer está aqui, ó, nós estamos dando uma ferramenta, um instrumento. E a escola de aprendiz do Evangelho, ela se tornou um marco, é um divisor de águas na história do espiritismo. É verdade. É um divisor de águas. Se o Armand não tivesse realizado nada do que ele fez, nem como militar, nem como quando ele estruturou toda a história da federação, se ele não tivesse feito nada, mas só tivesse deixado a escola de aprendiz do Evangelho, já seria uma grande coisa. Ele teria cumprido uma missão muito grande, muito grande. Porque a escola de aprendiz do Evangelho foi um divisor de águas. Ela foi, no dizer, nas palavras do Dr. Arilex, que foi um grande crítico do comandante, foi o celeiro que abasteceu a federação. É verdade. Foi dali que saíram todos os trabalhadores da federação. Trabalhador Tanto que com compromisso. Hoje é estatutário. Quem não faz os cursos de aprendiz do Evangelho e educação mediúnica, que nós chamamos ciclo básico do conhecimento, que é grande, que dá no mínimo 7 anos, então não pode trabalhar. Só vira trabalhador da casa para dar passes quando tem o ciclo básico do conhecimento. Então, se a gente não souber o que a gente está fazendo, a gente não chega em lugar nenhum. Lógico. Para você conseguir a excelência de qualquer coisa, você precisa saber, conhecer, mas praticar também, ter a vivência. E na escola existe essa vivência, nas escolas, né? Tanto na educação mediúnica como no aprendiz do Evangelho. A escola de aprendiz do Evangelho, quando ele inaugura em maio de 1950, obviamente que as pessoas que tinham maturidade para o assunto ficam. Elas ficam. Por isso que ele nunca permitiu que as escolas se transformassem num departamento num curso de espiritismo. Que a escola de aprendiz do Evangelho, o curso de espiritismo é curso básico, é estudo do livro dos espíritos, estudo do livro dos médiuns, curso de educação mediúnica. Básico, e isso é curso de espiritismo. A escola é a escola de reforma íntima. Escola de aprendizes do Evangelho é para se alcançar, para você envolver com ferramentas que te possibilitem a reforma íntima. Por isso que ela é sempre feita após o curso básico. Exato. É óbvio que
quando você recebe uma quantidade grande de ferramentas para transformação interior, a primeira reação de muitos de nós, quando entramos em contato com a necessidade da reforma íntima, é o conflito. É verdade. É o conflito. Você fala, peraí, eu tinha um padrão de vida, um padrão de comportamento tal, e agora, dentro do padrão do evangelho, está me pedindo para deixar isso ou aquilo, mudar isso ou aquilo, e a pessoa começa... O conflito é maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa está... porque a pessoa está se questionando, ela fala assim, peraí, tem alguma coisa está errada nessa história. E no final das contas ela pode decidir tanto abandonar a escola, porque não está madura para o processo, quanto falar assim, não, eu vou ver esse negócio aí, onde é que vai dar e eu quero fazer. Verdade. Porque o que a gente não pode é fazer como aquela música, né? Deixar a vida nos levar de qualquer jeito, né? Deixa a vida me levar. Isso não cabe mais. Já não cabia na época, na década de 50. Se você olha hoje com as necessidades que o planeta se encontra, é pior ainda. Então, a escola de aprendiz do Evangelho, se ele não tivesse feito nada, só tivesse deixado a escola... Já foi um grande marco. Ele teria recuperado aí a vida de muitos de nós, como ele já fez. Né? Que nós devemos muita coisa a ele. Então, por onde a gente anda nessa casa, a gente respira Edgar Armond, né? Todas as áreas, né? Agora nós estamos aqui na área de divulgação, falei para você, você vê quantas coisas ele fez. Congresso, primeiro congresso da Federação, aliás, o primeiro congresso espírita foi organizado por ele. E eu tenho que falar isso porque o que eu senti, há alguns anos a Federação ficou sem os congressos, né? Então, quando eu entrei para a presidência, eu achei que eu devia cumprir essa parte do estatuto que estava falha, né? Vamos fazer o congresso e tal. Então, houve sempre aquele medo, né? 50% do pessoal aí que estava me ajudando. Não, Silvia, é perigoso, isso aí é difícil de fazer e tal. Ai, meu Deus, o que eu faço? Que eu não faço? Então, ficou aquele conflito, né? Era uma coisa nova, que não era nova, mas devido a ter ficado muito tempo sem fazer, acabou se tornando nova. E eu vi Edgar Armond. Ele me disse, junte seus pares e faça. Foi assim. É bem objetivo, como ele sempre Junte seus foi. pares e faça. Mas eu criei uma coragem. Foi assim, foi que foi. E deu tudo certo, o primeiro já, né? Que nós estávamos tão amedrontados e tal. E aí agora nós estamos já com outro, quase aí, batendo a nossa porta, né? Em abril. Então, ele está nos ajudando ainda. Eu sinto que ele não abandonou tudo que ele fez, não. Porque várias pessoas me dizem isso, até de outras áreas também, né? Em todos os momentos que nós temos que reorganizar algum trabalho, seja na assistência espiritual, seja no ensino, ou na divulgação, como é o caso dos congressos, dos eventos, né? Ele se mostra presente. Acaba vindo uma mensagem. Então, eu acredito que ele ainda nos ajuda bastante. Porque o mentor da casa é o Dr. Bezerra de Menezes. Mas ele está por aqui nos ajudando. A gente percorrendo vários congressos, enfim, várias apresentações aí pelo movimento espírita, a gente tem percebido a presença dele muito forte em muitas frentes de trabalho. Há uma preocupação muito grande com a Escola de Aprendiz do Evangelho, com a disseminação do programa da Escola de Aprendiz do Evangelho não só para o Brasil, mas para o mundo. É verdade. Se nós olharmos hoje, a Escola de Aprendiz do Evangelho está em Cuba. Então. Né? E a gente nota a presença dele lá. Nós estivemos lá em Cuba, a cada 3 meses tem uma equipe que vai para lá para administrar as escolas que estão lá. E a presença dele lá é muito marcante. Então, Edelso, já estão me avisando que acabou o programa. Então, nós vamos combinar com os nossos telespectadores o seguinte. Nós vamos continuar aqui com a história da Fiesp, de Edgar Armond, desse grande missionário, mas nós vamos passar na próxima semana esse programa para vocês, tudo bem? Então, muito obrigada, Edelso. Fique conosco mais alguns instantes e nós vamos terminar, vamos fazer o programa da semana que vem, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Tá bom. Até lá.